Alexandre de Moraes, ele deu 24 horas, a notícia agora da noite, 24 horas para a defesa do Bolsonaro explicar a ida dele à Câmara e entrevista sob pena de prisão imediata. Eu vou ler aqui rapidamente, até para nossa audiência ter o conteúdo, e depois eu gostaria de saber a sua posição sobre tudo isso, em diversos aspectos. A senhora acha que ele vai ser preso, não vai ser preso? Qual é a sua percepção sobre isso? Mas também, qual a sua percepção sobre as reações ou as consequências de uma prisão agora? A senhora acha que está ok, está ajustado, ou se deveria melhor esperar o processo? Mas antes eu vou ler aqui, ó, a nossa matéria diz: o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique o descumprimento das restrições impostas ao ex-presidente. A medida foi tomada após o ex-chefe de Estado ter sido flagrado exibindo sua tornozeleira eletrônica e fazendo declarações públicas, o que, segundo o magistrado, configura uma violação das ordens judiciais impostas a ele. O ministro alertou que o descumprimento pode levar à prisão imediata. Bolsonaro esteve na Câmara dos Deputados e, diante de apoiadores, exibiu a tornozeleira. Em tom de desafio, classificou a medida como covardia e uma humilhação. Bolsonaro declarou: não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente, covardia, o que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Moraes ressaltou que a medida cautelar imposta ao ex-presidente proíbe o uso de redes sociais, inclusive por meio de terceiros. O ministro afirmou que essa atitude é uma tentativa de burlar as restrições, o que pode resultar na revogação da medida e na decretação da prisão. A defesa já foi informada faz mais ou menos uma hora, tem 24 horas, então mais ou menos até amanhã a esta hora, para que a defesa justifique de forma convincente por que Bolsonaro foi. Também, analisando a cronologia, deputada, o Bolsonaro já sabia que não podia se expor em redes de terceiros, porque ele já havia cancelado no final da manhã a entrevista que ele daria ao portal Metrópolis, que seria às 13 horas. Ele cancelou porque foi informado que as restrições também estavam ligadas a redes de terceiros. Então, ele sabia disso. Ainda assim, ele foi à Câmara, parou na frente de toda a imprensa, mostrou a tornozeleira e fez isso. A senhora entende, então, que ele deve ser preso, e como é que a senhora vê isso para o cenário do Congresso? Agora seria saudável, seria pior para a questão das restrições do Trump? Queria lhe ouvir sobre isso. Olha, Viaro, quando eu assisti a cena, eu não tive nenhuma dúvida que ali ele violou uma medida cautelar. Não tive nenhuma dúvida. Porque o ministro Alexandre de Moraes foi muito explícito, inclusive hoje de manhã, ele explicitou o que ele estava querendo dizer sobre a questão do não contato com as redes sociais, com entrevistas. Ele disse isso, ele alertou sobre as consequências. E o que ele fez não é a questão dele mostrar a tornozeleira. Ele discursou. Ele fez um discurso para a imprensa, ou seja, ele fez uma entrevista. É isso que ele fez, que ele estava proibido. Eu entendo que ele violou uma medida cautelar e que, portanto, ele deve ser, sim, preso, Bolsonaro. É importante também que todo mundo compreenda que esse inquérito, o Bolsonaro, ele responde a diversos inquéritos, diversos. Esse que está no STF, que é do 8 de janeiro, que ele já depois, que está numa fase avançada, que é o que o Trump está fazendo a chantagem, colocando a nossa economia em risco, é um. Esse outro que ele tá respondendo é um novo inquérito que é desse golpe internacional. Primeiro ele tentou um golpe onde a gente vê a organização em âmbito nacional, e agora foi aberto em maio um outro procedimento pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal, com relação a essa interlocução do Eduardo Bolsonaro fazer parte dessa quadrilha que vai para o exterior fazer golpe contra o próprio país. É desse daí que vem essa medida cautelar, que ele não pode dar entrevistas, que ele não pode fazer live, que ele não pode passar nas embaixadas. É desse outro procedimento.
aonde ele já está com medidas cautelares que foram bem ajustadas. E no meu entendimento, ele violou essas medidas quando ele não apenas mostra, porque se ele tivesse mostrado e ficado calado, mas ele faz um discurso. E ele responde sim por roubo e peculato. Ou seja, ele mente ainda. Ele dizer que ele nunca foi corrupto, que ele nunca roubou ninguém, não é verdade. Ele responde também, um dos inquéritos que ele responde é por roubo e peculato, inclusive pelas ações das joias. Que ele foi lá, que todo mundo lembra, ele mandou todos os militares, ele mandou avião, tal, não sei, ele fez todo um esquema de venda de joias que são do Estado brasileiro. Inclusive, é a ação nossa que provocou o TCU nesse sentido. Então, não é verdade isso que ele diz. Ele responde por vários inquéritos, inclusive inquéritos da pandemia, que ali você tem omissão, você tem a morte de mais de 600 mil pessoas, tem a corrupção no caso das vacinas. Então, assim, ele responde por um monte de coisa. No meu entendimento, ele, na hora que eu vi a cena, porque além de professora pedagoga, eu também sou advogada. Na hora, eu falei assim, ele está rompendo uma cautelar. E está rompendo de modo planejado. Ele se reuniu com esses deputados, ele se reuniu com os advogados dele, ele armou essa cena para ver até aonde o STF vai. E eu entendo que ninguém está acima da lei. E eu acho que o Brasil está na hora de mostrar. Sabe por quê, Viaro? Olha, esse inquérito começou em maio. Desde maio que está essa investigação. O que aconteceu agora? Vem esse golpe de quererem sequestrar a nossa economia. A nossa economia vai muito bem, obrigado. Vai muito bem. Nós estamos caminhando para ser a 8ª economia do mundo. A gente acabou de aprovar, com voto contrário do PL do Novo, na comissão especial, que 90% da população do Brasil não vai pagar mais imposto de renda. A gente teve força política para fazer isso. Então, a gente caminha para uma justiça tributária. Porque, no fundo, o grande debate, e isso a gente também não pode perder de vista, é quem vai pagar a conta, porque existe uma crise mundial do capitalismo. E é isso que a gente está disputando aqui o tempo todo, quem que vai pagar essa conta. E o governo Lula, junto com a sua base e junto com os movimentos sociais, junto com diversos atores, vem dizendo que não, que a gente vai ter que ir para o andar de cima. Então, é sobre isso que é o debate. Esse é o grande debate político que a gente está fazendo. E que é o debate que eles não querem fazer. Eu não quero cortar aqui a pauta, não é isso, mas eu quero aproveitar a senhora como também pedagoga, também professora, para fazer algo que eu faço com muito costume, que é não deixar que essas imagens se apaguem, porque com todos esses processos que estão aí, com a condenação iminente e a possibilidade de uma prisão imediata, isso aqui também jamais pode ser esquecido. Jamais. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor. Vão ficar chorando até quando? Meu Deus. Por favor, não posso estar aí. Porque eu nunca consegui. Não, gente, ai, não eu consegui um leito com meu pai. Não é você, mostra essa levar pra você. Vão ficar chorando até quando? Que a gente nunca esqueça disso e que nós tenhamos a capacidade de lidar com isso dia a dia, mas nunca apagando da nossa memória. Já falamos várias vezes, mas Isso, sabemos. Viário, e é muito importante, sabe por quê? A luta contra o poder, contra a opressão, é a luta da memória contra o esquecimento. Já nos ensinou Ana Arendt. A gente conseguir ligar os fatos e retomar e disputar a verdade da história é fundamental. E o que o Bolsonaro fez durante a pandemia foi crime, foi corrupção, e a mão dele está suja de sangue.
Então, não é verdade esse discurso que ele sai falando. Ele roubou, ele está sendo acusado, ele vai responder por isso, ele vai responder por muita coisa. Por isso que eu acho que já há elementos suficientes para a prisão dele. Na minha opinião, não dá mais para esperar, porque eles tramam um golpe internacional contra a soberania do nosso país. É isso que está em jogo. E quanto mais tempo eles ficam livres, mais tempo eles articulam contra a gente. E é muito importante também, Viaro, lembrar que eles chamaram esse teatro, essa ceninha lá para fazer essa reuniãozinha deles, só atendeu o PL. Você não vê outros partidos de expressão naquele teatro. Então, isso demonstra também um isolamento para onde eles vão caminhando. O Congresso Nacional não atendeu formalmente o pedido deles de romper o recesso parlamentar, que é um recesso constitucional. Está na Constituição essas 2 semanas de recesso. O presidente do Congresso, que é o senador Alcolumbre, não atendeu. Poderia ter sinalizado de outra forma, não o fez. Então, isso vai demonstrando que há uma tendência, e acho, Viaro, que é muito importante nesse momento, e o mais importante de tudo é a gente fazer isso que o DCM está fazendo agora, que é fazer debates sobre esse tema, é a gente levar essas discussões para a rede, é a gente levar essas discussões para a rua. É assim que a gente vai colocar o Congresso Nacional no seu devido lugar. Porque, obviamente, a gente viu, a gente sabe quem são as pessoas, como está a composição do Congresso Nacional, mas a gente também sabe que quando a gente tem a movimentação de fora, como exemplo, a votação e a vitória que a gente teve na comissão do imposto de renda, demonstra que quando a gente faz um trabalho, e a gente está nesse momento, hoje no Brasil, de mudar um pouco a correlação de forças, a gente consegue avançar. Então, acho que essa é a outra palavra de ordem que a gente precisa compreender e levar adiante.